então, diante dessa força do enxofre dos alquimistas, nós vamos para a carta que aqui introduz. Aqui eu posso dizer, até então, o Crowley vai dando conceitos. Aqui ele introduz o que é realmente o estudo dele, o que é Telemann, o que é a nova era que ele vai. Então, obviamente, uma carta complexa que só para eu ensinar eu demoro pelo menos um dia, uma hora, né? Uma hora de aula, só para falar dela. Então, obviamente que eu vou reduzir bastante no que nos interessa. E no que nos interessa, eu vou ler para vocês, vou tirar um pouquinho para ler o versículo do livro da lei que está ligado a essa carta. O versículo do livro da lei que está ligado a essa carta é o Hierofante, né? O amor é o versículo número 56 do livro da lei. No It, novamente falando, ela diz para o Crowley, amor é a lei. Aquilo que eu falei logo no início, né? Amor sob vontade. Aqui ela para. Aí ela vem. Que os tolos não confundam o amor, pois existe amor e amor. Existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem. Ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Cara, isso, se vocês estão falando que explode, agora sim vai explodir. Porque esse versículo pode parecer muito esquisito, né? Mas ele tem todo o fundamento de magia sexual do Crowley. Quando ele diz assim, que os tolos não confundam o amor, pois existem o amor e amor. Ele já começa dizendo, existem duas formas de amor. Toda forma de amar vale a pena. Existe amor e amor. Existe a pomba e existe a serpente. Então, ele já está fazendo uma diferença. Existe a pomba, existe um tipo de amor ligado à pomba e existe outro ligado à serpente. E ele ainda ela fala para ele, escolhei bem, ó crianças do Aion. Ele, meu profeta, quem é ele, meu profeta? O Crowley. Né? Ele, o Crowley, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza. Lei da fortaleza, carta da força, que o Crowley vai mudar completamente, vai chamar de luxúria. Tá? Eu vou falar dela. Lei da fortaleza, carta da força, e o grande mistério da casa de Deus. Quem é no tarô a casa de Deus? É o nome original de Marcélia, Maison de Dieu, que é a torre. Então, aqui ele está falando de duas formas de fazer magia. A magia polar, entre masculino e feminino, e a polarização. Aí algumas pessoas vão perguntar, mas se eu sou homossexual, como é que eu faço para fazer magia sexual? Existem formas, mas aí não é... Pode até ser que depois, nas perguntas e tal, eu vou falar sobre isso. Mas não é exatamente no corpo físico. Aí acontece plasmado, numa outra forma, né, de relacionamento. Então, quando ele diz que existe duas formas de amar, ele está dizendo que existe a energia sexual polar, ou seja, polos diferentes, mais e menos, então estamos falando masculino e feminino, e existe a outra forma de amar, que chama-se apolar. Apolar porque é dos mesmos polos, tem os mesmos polos, mais, menos, menos, que aí está ligado à carta da torre. Então, é o que a gente vai começar a ver com mais clareza. E essa carta, agora voltando para a carta, né, depois de falar... sim, as pessoas vão dizer, mas e a serpente e a pomba? A pomba é uma forma de amar, que tem uma ligação com a coisa mais pura, mais... talvez algumas pessoas que falam de magia sexual têm duas formas de magia sexual, da mão esquerda e da mão direita. A pomba estaria mais ligado a essa questão da mão direita, e a serpente mais o da mão esquerda, que seria a magia sexual, o tantra que tem os líquidos, né? Que trabalha com os líquidos mesmo, com o corpo físico, com sexo mesmo. E o da pomba é uma coisa mais idealizada. E outros ainda falam que a pomba é o caminho da pomba, na árvore da vida, que vai de Malkuth até Keter, ou então da serpente, que é passando por todas as sefirot. Também tem essa leitura. Mas como ele está falando de amor, o amor da pomba é o amor de Afrodite também. Não é só a pombinha da paz, do Espírito Santo. Isso é uma outra história, mas a gente está falando desse amor também de Afrodite. E a serpente, porque é a Kundalini mesmo, a energia da Kundalini que é ativada para que você possa exercer a sua vontade, magnetizar aquele filho mágico que você está querendo gerar.
E aí eu vou começar a falar dos termos, né? Então, o que essa carta traz? Voltando aqui ao Hierofante. Ela traz, primeiro, um homem, né? Que no Marcelo é o Papa, né? O Papa é quem traz todo um conceito religioso, é o posto máximo, né, da Igreja Católica, mas o Hierofante é um cargo grego, que era o responsável, era o professor, era o responsável pela tradição de um templo. O templo de Apolo, de Afrodite, todos eles tinham seu hierofante, como tinham também a sua sacerdotisa. Sacerdotisa, a ideia da recepção, das profecias, e o hierofante do ensino. Ele ia receber os neófitos. Bom, esse hierofante, ele traz uma chave com três bolinhas, né? Com três esferas, representando aqui as três eras. A era do matriarcado, que é a chamada era de Ísis, a era do patriarcado, a ideia da era de Osíris, e a terceira era, a era de Horus. Essa terceira era que hoje nós estamos entrando, né? A era de Aquário, etc. Um bebê no meio do seu peito, somos nós, o bebê da nova era, nós estamos chegando. Mas ele traz uma sacerdotisa também, que está ali junto com ele, está com a lua na mão. Isso é muito interessante, porque é o poder dela, a lua, a menstruação, né? A força dos líquidos femininos estão representados por essa lua, mas ela traz a espada, não a espada sexual. Essa espada, nesse caso, o Crowley diz que ela está armada e pronta para a luta. Ela, então, não é mais aquela Virgem Maria endeusada como virgem e dentro de casa. Ela não, ela está com a espada na mão para ir à guerra, para ir à luta, como todos os bebês na nova era. E aí ele tem aqui a pomba e a serpente lá atrás. Atrás desse homem, né, desse hierofante, ele traz a ideia de uma serpente e de uma pomba. Aqui está o verso do livro da lei, né, que ele está se referindo. E todo um conceito dessa nova era, dessa chegada dessa nova era. Tem muito mais coisa nessa carta, entre tantos elementos, mas os principais eu já toquei, para explicar para vocês que existem duas formas de amar, e que o Crowley, por que ela diz assim? É o meu profeta escolheu conhecendo muito bem. Ele sabe, ela diz, porque o Crowley era assumidamente bissexual. Ele tanto ele experimentava magia, e o Crowley é muito interessante nisso. Ele tinha um diário mágico, ele anotava tudo, e ele chamava, por exemplo, se ele usava um rapaz, um sexo masculino para fazer magia, ele chamava de camelo. Ele dizia que era sacerdotisa, porque na carta da sacerdotisa, o nome da letra hebraica que está ligada a ela é Gimel. Gimel é camelo. Então, para ele fazer a diferença, a mulher era a sacerdotisa. Ele dizia, a minha sacerdotisa. Quando ele falava o meu camelo, o camelo que passou, não sei o que, é que ele estava fazendo magia apolar. Então, e ele era assumidamente bissexual, e todo mundo sabia, e o Crowley era muito escancarado, ele gostava de chocar e ele botava isso para fora mesmo.